Boa noite, minha gente. Estamos aqui presente para mais uma videoaula nesse canal maravilhoso de um estudante de medicina. E hoje vamos falar sobre a primeira semana da gestação. Hoje eu me sinto muito mais capacitado e preparado para falar que semana passada, porque semana passada eu não estudei muito bem, não tive muito tempo. E a realidade é que as coisas vão ficando difíceis e você vai querendo desistir, mas a gente não pode desistir, tá? A gente tem que manter a empolgação e buscar o que a gente quer. Porque se a gente não buscar, quem é que vai buscar pra gente? Tá? Então vamos tentar manter a empolgação e o nosso trabalho, sempre dormindo bem e comendo bem. E fazendo atividade física, com certeza, tá? Tá, vamos lá. Na primeira semana da gestação, isso aqui a gente vê na SP 2.3. Esqueci de botar aqui. E eu já deixei aqui preparada a nossa aula, mais ou menos esquemática, que eu dividi ela em 3 partes. A primeira que a gente vai falar sobre os acontecimentos, a segunda que a gente vai falar sobre o processo de fecundação e a terceira e última que a gente vai falar o processo do espermatozoide nas tubas uterinas até o corpo do espermatozoide, não, do óvulo das tubas uterinas até o corpo uterino e as clivagens e as decorrências das clivagens, tá? Então vamos começar aqui. Deixei preparadinho assim bonitinho, que eu acho que vocês podem anotar no caderno. Dos seus acontecimentos. O primeiro acontecimento é que uma determinada quantidade de espermatozoides entram no corpo uterino e seguem para as tubas. E eles seguem para as tubas porque o ovócito secundário libera secreções que chamam esses espermatozoides. E a quantidade de espermatozoides que entram no corpo uterino, acho que vocês sabem, quem fez a leitura do Tortora, do Junqueira, sabe que é em média 400 a 500 espermatozoides. E esses espermatozoides passam pelo processo de capacitação. Esse conceito é importante, pode ser um conceito de prova. Capacitação, no qual o útero libera secreções que vão fazer o que com esses espermatozoides? O útero vai liberar secreções que vão estimular os espermatozoides a aumentarem a frequência do movimento da cauda, para eles chegarem mais rápido e terem propulsão para penetrarem o ovócito, e eles preparam sua membrana plasmática também para entrar no ovócito secundário, tá? Então a gente escreve aqui: aumentam a frequência de movimento da cauda e prepara a membrana plasmática do jovem vencedor. Se você está vivo escutando essa aula, é porque você um dia, se você for macho, né? Você um dia foi isso aqui e você é um jovem vencedor. Tentei fazer uma piada, não consegui fazer a piada. Droga. Voltando para a aula, o terceiro acontecimento da primeira semana da gestação é: após o espermatozoide encontrar o ovócito secundário, ocorre o que, gente? O que ocorre quando esses dois lindos se encontram? Quando esse lindo casal romântico se encontra? Ocorre a fertilização. E aqui abaixo eu deixei um esquemazinho. Antes da gente, vamos dar um zoom aqui pra gente entender melhor. E antes da gente começar o nosso esquemazinho e desenhar o nosso espermatozoide, vamos denominar essas regiões do ovócito secundário. Essa aqui, já começo dizendo na minha maior sinceridade que eu esqueci o nome, é a parte que conecta o núcleo do ovócito secundário com essa região aqui que a gente vai descobrir agora.
Essa parte aqui é muito importante, que vocês sabem. Ela começa com C e seu nome é coroa radiata. Essa partezinha aqui é chamada de Z, zona pelúcida. E se vocês já estudaram mais a fundo não, né? Um estudo básico do espermatozoide, você sabe que na cabeça do espermatozoide tem um capuz chamado de acrossomo. E aqui vai acontecer a reação acrossômica. E aqui é o que, gente? Essa partezinha aqui. Quem errar isso aqui é 2 chaves de braço e 3 mata-leão para apagar o cara, né? Porque esse aqui é o citoplasma. Tá, beleza. E o que é que acontece no nosso processo de fertilização? Vou botar uma coisinha aqui vermelha bonitinha. O jovem espermatozoide vencedor, ele vai encostar aqui na corona radiata e ele vai afastar essas células da granulosa. Depois disso, ele começa a penetrar na zona pelúcida. E o que é que vai acontecer aqui? O acrossomo vai agir. Ele vai liberar enzimas, acho que é hialuronidase, para poder entrar aqui e não morrer, né? Aí depois ele vem para cá e ele consegue chegar aqui. Ele chega no citoplasma do nosso ovócito secundário. Chegando aqui é N mais N, teremos 2 pronúcleos. E quando ele atinge o citoplasma, ocorre um negócio que a gente chama de, esse conceito também é bastante importante, de despolarização. O que é essa despolarização? Eu vou afastar um pouquinho, não ficou muito legal aqui, que está muito pertinho. Ocorre a despolarização. A despolarização é como se o ovócito secundário parasse de chamar esses espermatozoides. Vocês sabem que os opostos se atraem, ou seja, os polos, né, contrários se atraem. Ou seja, ocorrendo essa despolarização, a gente evita a poliespermia. E quando o nosso espermatozoide chega ao citoplasma, a gente finalmente finaliza a meiose 2. Finalizando a meiose 2, a gente pode chamar esse ovócito secundário agora de óvulo. O famoso óvulo. E quando ele entra no citoplasma e ocorre a meiose 2, a gente vai ter a cariogamia, que é o processo ao qual a gente funde 2 núcleos haploides, ou seja, N mais N vira 2N. Matemática, né, galera? 1 mais 1 é igual a 2. Se eu tenho uma rapadura com uma rapadura, eu tenho 2 rapaduras. E o que foi que eu entendi aqui? Que antes desses núcleos se fundirem, a gente tem um óvulo. E quando eles se fundem, que é o processo da cariogamia, a gente vai ter o chamado zigoto. A partir do zigoto, começam-se as clivagens, que são sucessivas divisões mitóticas, que vão dar continuidade ao nosso processo de formação do embrião.
Agora a gente vai para nossa segunda parte da aula, que eu fiz esse outro desenhozinho esquemático. Vocês deveriam ficar muito felizes que esse estudante de medicina parece o Pablo Picasso, né? Desenha bastante bem. Porra! Deixa o Pix aí, viu, galera? Manda 100, manda 50. O que é que acontece? O nosso ovário, na fase ovulatória, o LH, ele estimula o rompimento do folículo ovariano maduro. E a gente libera o folículo ovariano que continha um ovócito secundário é rompido e libera esse ovócito. Digamos que aqui é o nosso ovócito secundário. As fímbrias, que são esses cabelinhos, como se fossem cabelinhos, vão capturar o nosso ovócito secundário e vão mandar para o infundíbulo, que é uma parte que se parece com um cone, não. Esqueci, mas é uma região assim que a sua abertura é maior, tá? Se sua abertura é maior, é como se fosse um cone. Imagina assim, galera. A gente vai passar pelo infundíbulo da tuba uterina e chegaremos na ampola uterina, que é mais ou menos essa região aqui. O que acontece, galera? O casal apaixonado se encontra aqui. O espermatozoide e o ovócito secundário se encontram aqui. E eles se unem. Eles fazem amor e unem seus núcleos, formando o zigoto. E o que acontece? Com sucessivas divisões mitóticas, nós teremos a... peraí que não ficou legal, tá? Vamos fazer assim. Não é desse tamanho não, tá? Galera, é só um desenho esquemático. O nosso zigoto vai sofrer sucessivas divisões mitóticas. Ele vai virar a mórula, que vai se desenvolvendo ao longo dos dias, sofrendo clivagens e vai chegar aqui ao corpo uterino, conhecido como blastocisto, tá? E no blastocisto a gente vai ter outras coisas acontecendo. Agora a gente chega, até sentei aqui que eu estava deitado para fazer essa explicação. Na nossa última parte da aula, o que é que acontece? Nós teremos aqui o nosso zigoto, no qual ocorreu a união dos pronúcleos, e agora eu tenho uma célula diploide que contém 46 cromossomos. Vai sofrer a primeira clivagem e de 2 a gente forma 4. De 4 a gente forma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos botar assim mais ou menos, né? De 8, quadradinho de 8 vai virar 16. 16 o quê? Ó, quase esqueci de falar. Blastômeros. Quando ocorre a clivagem, a gente forma células chamadas de blastômeros. A partir da primeira clivagem, nós teremos a mórula. A mórula é uma célula que sofre clivagem e que contém blastômeros. E esses blastômeros vão se duplicando. Aqui nós teremos 16 blastômeros e aqui nós teremos, eu até anotei aqui para deixar um pontinho aqui para a gente lembrar, 32 blastômeros. Isso aqui é mais ou menos no 5º dia a partir da fecundação. E agora ele não se chama mais mórula, ele se chama blastocisto.
cisto. Por quê? O que foi que aconteceu com esse camarada para ele virar blastocisto? O que foi que aconteceu com a mórula para ela se tornar blastocisto? Além das clivagens, o corpo uterino não ficou legal. O corpo uterino libera o chamado leite uterino, que vai invadir a mórula e vai formar o blastocisto. Então quer dizer que o leite uterino entra na mórula e forma o blastocisto? Sim, mas por quê? Porque esse leite uterino reorganiza os blastômeros e forma uma cavidade. Agora forma uma cavidade, galera. Imagine aqui que o leite uterino entrou e eu marginalizei os meus blastômeros. E esse leite uterino, ele preencheu essa região aqui, formando o que a gente conhece como blastocele. Tá? Então, quando a gente volta para o nosso desenho esquemático, eu falei para vocês que aqui era o blastocisto. Blastocisto. E esse camarada, com o passar dos dias, ainda vai se desenvolver. Se desenvolvendo e se desenvolvendo, a gente vai ter um acúmulo de blastômeros aqui embaixo, que vai chamar o que a gente chama de embrioblasto. E pelo nome a gente já reconhece. O embrioblasto vai ser responsável pela formação do embrião. E mais abaixo do blastocisto, nós teremos a formação do nome mais bonito do mundo. Agora a gente começa aqueles nomes, formando aqui embaixo o trofoblasto, que vai ser responsável, muito resumidamente, pela nidação. Na primeira semana de gestação acontece isso. Depois a gente agora vai partir na próxima semana para a segunda semana da gestação. Mas o que acontece aqui, galera? Fazendo o último resumo esquemático. O ovário, na fase ovulatória, ele libera o seu ovócito secundário, que é capturado pelas fibras, que vai passar pelo infundíbulo da tuba uterina e vai chegar na ampola uterina. A ampola uterina é responsável pelo processo de fertilização ou fecundação. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, a gente tem o fim da meiose 2 e a gente vai formar a célula ovo, o zigoto. O zigoto vai sofrer sucessivas divisões mitóticas chamadas de clivagens e vai se chamar de mórula. Com o passar do tempo e com o seu desenvolvimento e com as clivagens, ele vai caminhando até passar pelo istmo do corpo uterino e chegar no corpo uterino, istmo da tuba uterina e chegar ao corpo uterino. Chegando ao corpo uterino, esse desenvolvimento vai se prosseguir e o trofoblasto
ele vai ser responsável por secretar enzimas que vão digerir o endométrio. E aqui vai ocorrer a nidação. O blastocisto vai chegar aqui e vai se fixar no endométrio. E agora, o endométrio com o blastocisto fixado não se chama mais endométrio, ele se chama decídua. Agora eu já estou entrando muito na próxima aula e é isso, galera. Espero que tenha ficado bonitinho para vocês, que vocês tenham entendido e que eu tenha contribuído de alguma maneira. Muito obrigado por me ouvirem até aqui e até logo. É nóis.